Dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 17 de novembro de 2023, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, nos alimentar, nos fortalecer. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você ainda não está inscrito, junte-se a nós. Só você clicar no botão aqui abaixo, inscrever-se, depois assinalar o sino de notificações todas, que você vai receber o aviso quando um vídeo novo for publicado no canal. Também quero pedir, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix está aqui na descrição do vídeo. Vai ser de grande valia para nós. Por último, dizer que nós não estamos orando durante o vídeo para que o vídeo não fique muito extenso. Mas aqui estão os pedidos de oração e nós oramos fora do vídeo e Deus tem correspondido à nossa fé, né? Com sinais, milagres e maravilhas. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Crescendo em ações de graça. Querido, nós crescemos, aqui esse texto nos mostra claramente, né? Assim como vocês receberam Jesus, andar nele radicados, né? Nele enraizados, né? Edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, aqui está falando de conhecimento, de instrução, e nós crescemos quando nos alimentamos da palavra. A palavra de Deus, querido, lá em Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus funciona, querido. Ela é uma espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de separar a alma e o espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração humano. Às vezes, pensamentos negativos chegam, sugestões enganosas chegam na nossa mente. É o ataque do inimigo. Mas a palavra de Deus consegue penetrar o nosso coração e a nossa mente e dissipar todo vestígio de trevas que queira nos afetar. Às vezes que nós chegamos ao templo, né, quando vamos ao templo para adorar, ou para a nossa reunião como igreja, às vezes a gente chega com o coração ferido por algo que aconteceu, chateado por alguma coisa que ocorreu. Mas quando nós chegamos à reunião, ao culto, à unção coletiva, ela alcança a nossa mente, alcança o nosso espírito e as nossas necessidades também. Então, fique atento, porque se o Espírito Santo tiver acesso ao seu coração, ele vai resolver, ele vai te inspirar, ele vai te dar a direção de como você deve agir para sair desse problema. Querendo ou não, querido, nós iremos crescer. Sempre crescemos, seja para a maturidade, quando consideramos a palavra e a aplicamos na nossa vida, seja para a imaturidade, quando não consideramos a palavra. Mas certamente haverá um crescimento, para um lado ou para outro. Alguns pensam que o fato de ter recebido Jesus é o suficiente. A salvação, querido, ela é suficiente para ir para o céu. Mas o céu começa aqui na terra. Devemos desfrutar do céu aqui na terra. E para isso é necessário conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Como diz lá o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em Romanos 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse crescimento que dele não depende de Deus, mas de nós. Deus já nos deu todos os elementos que nós precisamos para crescer. Deus nos deu a sua palavra, Deus deu à igreja os dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Deus já nos deu o Espírito Santo que habita em nós, Deus já nos deu a igreja, né, o corpo de Cristo. Mas nós precisamos decidir crescer, nós precisamos decidir usar essas ferramentas que Deus colocou à nossa disposição, para que a gente possa crescer. Então, a gente precisa acolher com mansidão a palavra, e nós crescemos com a palavra de Deus, conhecendo a Deus, né? Mas para crescer, nós precisamos desenvolver e manter a comunhão com a palavra e com Deus.
E muitas pessoas que desprezam a presença do Espírito Santo, que está dentro de nós, que habita dentro de nós. Não consideram a presença. Não consideram que Ele está aqui para nos ajudar, para nos orientar, para nos guiar. E aí, agem desprezando essa poderosa ajuda, essa poderosa ferramenta que é a presença do Espírito Santo, que é Deus dentro de nós, para nos orientar como melhor tomar decisões. Mas quando nós recebemos Jesus, nós fomos introduzidos no reino de Deus. Mas agora nós temos muito mais para ser e para fazer. Não é só entrar. Temos agora uma caminhada, uma jornada para desenvolver. E nesse tempo que nós estamos aqui na Terra, nós precisamos crescer. Receber Jesus, queridos, é a porta de entrada. Agora nós devemos decidir viver uma vida com Deus. Esse crescimento em Deus acontece quando nós conhecemos a palavra e prosseguimos em conhecer a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus temos todas as instruções que precisamos para viver a vida plena que Deus já preparou para que nós vivêssemos em Cristo Jesus. Se nós não tivermos o conhecimento suficiente, querido, nós teremos uma vida como a de quem não conhece a Deus. Viveremos como se não tivéssemos nada, não tivéssemos um Pai que cuida de nós, não tivéssemos a graça de Deus a nos favorecer, o favor e a graça de Deus. E agora, a gente precisa entender que nós não conhecemos Deus através dos nossos sentimentos e emoções. Deus é Espírito, querido. Jesus fala isso lá em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Então não tem nada a ver com sentimento, com emoções. Por quê? Porque sentimentos e emoções oscilam muito, querido. Se nos agrada, a gente está feliz e alegre. Se desagrada, a gente desaba. Não é assim. Deus não é assim, Deus não é bipolar. Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. As nossas emoções e sentimentos oscilam. E quando não conhecemos a Deus o suficiente para controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós podemos ter problemas, querido. Nós só vamos controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, quando nós conhecemos a palavra, conhecemos quem nós somos, o que temos em Cristo, o que somos em Cristo e o que podemos em Cristo. Aí nós podemos acionar tudo isso que Deus já permitiu, já disponibilizou para nós, para que a gente possa ter o equilíbrio para tomar boas decisões, para tomar as direções certas naquilo que a gente vai fazer, deve e precisa fazer. Se não conhecermos a palavra, o que vai acontecer? Nós vamos sofrer. Por quê? Porque a nossa carne, a nossa mente, os nossos sentimentos nos levarão para onde eles querem. E o que a carne quer? Sempre tudo que é contrário a Deus. Isso é a vida de quem não conhece a Deus, queridos. Mas nós não devemos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. A vida sempre vai apresentar coisas boas e coisas ruins. Circunstâncias se apresentam e como nós vamos lidar com elas determinarão o nosso sucesso, o nosso futuro. Muitas vezes nós podemos ler a palavra e não entender. Por isso, querido, que é importante os dons ministeriais, nos ensinando, pregando e alimentando as pessoas. Quais são os dons ministeriais que Deus deixou para a igreja? Está lá em Efésios capítulo 4, também em 1 Coríntios capítulo 12. O apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista e o pastor. Esses 4 dons em operação na igreja nos orientam, nos colocam, nos trazem a palavra, de modo que a gente possa entender, compreender o que Deus está nos falando, e essa ajuda que vai ser crucial para nosso sucesso. Aqui na Vida Plena, nós temos a nossa escola de discípulos, nós temos os cursos Mulher Ideal, Homem Exemplar, nós temos as nossas reuniões presenciais e online, onde nós temos a oportunidade, de estudar minuciosamente os fundamentos da fé cristã. E todo aquele que se dedica a aprender tem crescido, querido. A oportunidade está aí, não falta para ninguém. Agora, se queremos uma igreja cheia, nós precisamos alcançar as pessoas com a nossa vida. Somos nós que vamos levar a palavra ao mundo. Lembre bem disso, que a vida tem situações difíceis, mas essa não é a vontade de Deus. Não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Mas para isso nós devemos conhecer Deus em nossa própria vida. Sabe, trazer Deus para a nossa própria vida. A palavra, o conselho do Espírito Santo, a orientação, a direção do Espírito Santo. Sabe,
viva a palavra, querido, em todos os momentos e situações e cresça. E você só vai crescer se você conhecer a Deus e a sua palavra. E você vai ver que os resultados da sua vida mudam. Por quê? Porque você está considerando a palavra. Você está aplicando a palavra na sua vida. A palavra gera realidades que Deus diz. Lá em Isaías 55, versículo 11 e 12, Deus diz que a sua palavra não volta vazia. A minha palavra não voltará para mim vazia. Antes, ela cumprirá o propósito para o qual eu a designei. Assim como a chuva que desce do céu e molha a terra e rega a terra, e não volta para o céu sem antes cumprir o propósito, assim é a palavra de Deus, querido. Ela não volta para Deus vazia, ela cumpre o propósito para o qual Deus a destinou. Ela traz à existência a realidade que ela diz. E a palavra de Deus, querido, ela é o fundamento das nossas vidas. É a armadura de Deus para nós batalharmos e vencermos nessa terra. Então, meu conselho para você, se exponha à palavra, cresça e viva. E desfrute a vida plena que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário e Deus, pelo seu amor, pela sua graça, nos concedeu e nós recebemos pela fé. Agora, precisamos considerar a palavra e colocá-la em prática nas nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo essa mensagem, que essa mensagem seja inspiradora, libertadora, animadora para cada um que está assistindo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre cada um que está assistindo e seus familiares salvação, libertação, paz, alegria, provisão, proteção, harmonia, libertação, proteção e prosperidade de Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário aqui abaixo, se inscrever no canal e compartilhar com seus queridos. Até a próxima, fiquem na paz.